Antes de começar a palavra, a reflexão, eu separei um trechinho daquele filme Paixão de Cristo. Quem assistiu aquele filme? Todos. Quem não assistiu? Eu nunca assisti, pastor. Paixão de Cristo. Tem alguém que nunca assistiu? Então temos. Então vai ser legal a gente passar. Nós escolhemos um trecho que é a parte mais forte do filme, a principal parte do filme, que é o momento que Jesus vai para Jerusalém e eles começam a fazê-lo sofrer de todas as formas. Chega o momento da morte, crucificação e ressurreição, ok? São cenas fortes, mas eu penso que nós assistimos tantos filmes, irmãos, e choramos assistindo muitos filmes, não é verdade? Fazemos reflexões depois de assistirmos muitos filmes bons, com mensagens profundas. Mas se tem um filme que eu penso que você e eu deveríamos assistir todo mês, é esse aqui, ó. Esse filme é um filme que deve nos fazer refletir profundamente a respeito de tudo que Jesus fez por nós e de tudo que devemos fazer por Ele como resposta disso. Amém? Então vamos soltar o filme. Amém? Está preparado aí? Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém jamais. Não. Esse é Jesus, um agitador, Nazareno. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai para ele, o rei dos vermes. Ave, rei dos vermes. Ave! Comando para o rei. Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde. É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez: qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Pai! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou.
Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Tomai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Amém, amém. Este sim é um filme que deve te levar a uma profunda reflexão, que você deve constantemente assisti-lo. Este sim é um filme que deve te fazer verter lágrimas também. Este é um filme que deve nos fazer nos voltar para ele a cada dia mais. Amém? Às vezes assistimos tantos filmes aí que produzem tantos sentimentos em nós, mas a gente escolheu passar esse trechinho do filme Paixão de Cristo para a gente entrar no assunto. Pergunto para a igreja: alguém assistindo esse filme lembra de Coelhinho da Páscoa? Quem lembrou de coelho? Você lembrou de coelho? Alguém assistindo esse filme aqui lembra de chocolate? Alguém lembrou? Por que o sistema passa esta mensagem? Por quê? Por que o sistema e o presidente do sistema, Satanás, quer enganar as pessoas? E ele faz assim neste evento da Páscoa, faz assim no Natal também, distorce a verdade. Por quê? Porque o diabo quer tirar as pessoas da verdade. Verdade. Hoje nós vamos falar para vocês, compartilhar com vocês a respeito da verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, que não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, nem com o ovo de chocolate. Não tem nada a ver. Mas o diabo quer afastar as pessoas da verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz em João 8:32 que quando você conhece a verdade, o que acontece? Você é liberto. Você é liberto do engano, da escravidão, do pecado, do mundo. Quando você conhece a verdade, isso acontece. Então o diabo, ele quer tirar as pessoas disso aqui, ó. Ele quer tirar. E nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui na reflexão a respeito disso. A gente ouve nesse dia um monte de frases lindas, maravilhosas, de efeito. Jesus é a minha Páscoa, Páscoa é vida, Páscoa é amor, Páscoa é ressurreição, Páscoa é partilha. A gente ouve muito isso, mas a pergunta é: que tipo de efeito este evento tem sobre as nossas vidas? Que tipo de repercussão este evento, este fato que aconteceu, está registrado na Bíblia, é aplicado em nossas vidas? Essa é a pergunta que deve ser feita. Essa é a pergunta. E eu quero começar falando, mostrando para vocês aonde que a Bíblia menciona a respeito de Páscoa pela primeira vez. Porque tem um princípio da teologia, da hermenêutica, muito importante. Ele é básico, porque ele nos orienta para entender as outras coisas.
o nome desse princípio é princípio da primeira menção, né? Doutrina da primeira menção. O que ela diz? Quando você vê um texto sendo mencionado pela primeira vez na Bíblia, pega o sentido dele, o significado dele, dessa primeira vez que ele é mencionado, e grava, guarda ele, porque todas as outras vezes que este mesmo assunto for mencionado na Bíblia, o sentido vai estar correlacionado com essa primeira menção, primeira vez. Então, aonde que se vê, que se ouve falar de Páscoa a primeira vez? Na Bíblia. O texto que o pastor usou aqui agora há pouco, Êxodo capítulo 12. Abra a sua Bíblia aí, nós vamos ler muitos textos hoje. E o primeiro é esse, aqui está a primeira menção de Páscoa. Aliás, o capítulo começa com este título, Instituição da Páscoa, está aqui. E depois nós vamos fazer um paralelo, eu vou jogar vocês lá para o Novo Testamento e mostrar qual que é o sentido da Páscoa para nós hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Mas aqui está a primeira menção. Eu vou ler o texto até o verso 14, ele leu até acho que o 9, né? Nós vamos ler até o 14, ok? Aqui está falando da Páscoa. Páscoa no hebraico é Pesach. Depois você pode pesquisar e ler sobre isso. A palavra hebraica para Páscoa é Pesach, que significa o quê? Passagem por cima, ou passagem pelo alto. Por que desse significado? Porque o anjo passava por cima das casas, o anjo da morte, e nas casas que estavam sinalizadas com sangue nos umbrais das portas, o anjo passava direto. A morte não descia, não pegava. Daí o sentido passagem por cima, passagem pelo alto, porque o anjo da morte viria para matar todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. Deus deu essa ordem, determinou e falou que isso ia acontecer. Aqui, essa história que nós vamos ler agora aqui, amém? Eu estou adiantando para vocês, nós vamos ver na Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vai observando os detalhes aí, que daqui a pouco nós vamos fazer esse paralelo. De que forma deveria ser o cordeiro? Sem defeito, perfeito. 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis lombos, cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa e a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. 12, porque naquela noite passareis pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia, 14, verso 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Então está aqui o primeiro texto, a primeira menção sobre Páscoa na Bíblia. E eu queria fazer um paralelo, porque Deus é perfeito, a Bíblia é perfeita, harmônica, se completa, se complementa.
Este texto aqui, esse primeiro texto que faz menção da Páscoa, aponta, mostra, dá pistas, dá dicas de como nós hoje, na nova aliança, viveríamos a nossa Páscoa. Como nós devemos celebrar a nossa Páscoa hoje? Qual é o significado para nós hoje? Tem a ver com isso aqui do Velho Testamento? Tem tudo a ver. Esse texto que acabamos de ler aqui, Deus está dando muitas pistas, muitas dicas. E eu vou pegar 3 elementos aqui que eu considerei os principais e fazer esse paralelo entre Velho Testamento e Novo, para você ver o tanto que a Bíblia é perfeita, harmônica e se completa. O primeiro elemento é essa questão da ordem de Deus, da direção de Deus, mostrando para o povo que o povo só seria liberto da morte, da destruição, se eles resolvessem obedecer a ordem dada. Qual foi a ordem dada aqui no Velho Testamento? Mata o cordeiro perfeito, sem defeito, retira o sangue e marca as portas. Se não tiver porta marcada com sangue, a morte virá. Essa foi a ordem de Deus. Esse é o primeiro elemento que eu quero destacar aqui, nesse texto aqui de Êxodo capítulo 12. Deus se apresentou para o povo como uma solução, a única solução, a única. Eu tenho a solução para vocês. Vocês estão escravizados, vocês estão dominados, vocês estão mortos em vossos delitos e pecados. Faraó manda em vocês, subjuga vocês. Vocês não podem hoje viver o que eu tenho para vocês, mas eu tenho a solução. A morte está chegando para vocês, mas eu tenho a solução. Aí Deus falou: mata o cordeiro, derrama o sangue, marca as portas, o anjo da morte virá e vocês serão livres da ação dele. A ação dele. Novo Testamento, nova aliança, eu e você hoje. Depois de Jesus para cá, nova aliança foi instituída depois de Jesus para cá, depois desse evento da cruz. Para nós hoje, qual é a solução para nos escaparmos da morte? Qual é a solução para nos escaparmos do pecado? Qual é a solução para nos escaparmos da escravidão? Qual é a solução para vivermos e experimentarmos da vida abundante que Deus tem para nós? Qual é a solução, igreja? Pergunto, qual? Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Ele hoje é o Cordeiro, sem defeito, perfeito. Tem outro caminho? Não tem. Tem outra solução para você escapar da morte? Não tem. Tem outra solução para você escapar do pecado, da escravidão, da cegueira? Não tem. Só Jesus. Você que está nos visitando hoje, está aqui nessa manhã, talvez não tenha aliança com Ele, não vive com Ele, somente crê nele. Mas eu já falei sobre isso aqui, já pregamos muito sobre isso aqui, não é somente crer. Tem algo a mais. Será que hoje você pode se considerar livre da morte? Será que hoje você pode se considerar livre da escravidão, do pecado, do engano, da cegueira? Será que hoje você pode se considerar livre do mundo? Porque só experimenta isso quem está em Cristo. Não somente crê nele, mas vive por ele e para ele. Então esse primeiro elemento eu quero destacar aqui. Deus trouxe a solução lá para o povo que estava sendo escravizado lá no Egito. Êxodo capítulo 12. Mas hoje também Ele é a nossa solução. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é a nossa saída. Ele é a nossa esperança. Ele é o centro. João 3,16, vamos repetir esse versículo que você conhece comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, só alcança a vida eterna quem crê no Cordeiro de Deus. Só. Se você não crê, se você não tem aliança com Ele, se você não vive por Ele e para Ele, meu irmão, eu te dou um conselho hoje, com todo carinho. Repense a sua vida. Faça uma reflexão muito séria. Porque para ser livre da morte é só por Ele. Só por Ele. Outro texto muito conhecido, João 14, 6. A Bíblia diz lá: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10:10, quem lembra desse? João 10:10. São textos que nós temos que ter memorizados. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Mas ele, o Cordeiro nosso, Pascal, ele veio para quê? Para nos dar vida e vida em abundância. Ele é a solução, ele é a saída, hoje. O Cordeiro lá, que foi morto lá, assado lá e comido lá, apontava para ele hoje, para o nosso Cordeiro hoje. Mais um texto, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Deus era a solução lá, Deus é a solução aqui, Deus sempre será a solução, sempre, sempre. Deus livrou o povo da morte lá, Deus livrou o povo da escravidão lá. Deus permitiu o povo experimentar promessas lá. Deus te livra hoje da morte, da escravidão, do engano. E Deus quer te fazer hoje viver vida em abundante. Hoje. Mas um outro elemento que eu queria destacar, que é mencionado também nesse texto, capítulo 12, é o Cordeiro. Cordeiro que tinha que ser sem defeito, perfeito. E lá tinha que ser morto para perdão dos pecados, purificação. Lá no Velho Testamento, Deus tinha esta forma provisória, paliativa, para resolver o problema do pecado, da purificação do povo, mas apontando para o que ele faria hoje, aqui na nova aliança. Era um tipo, uma sombra, uma prefiguração daquilo que viveríamos hoje. Hoje não precisamos matar animais. Hoje o sistema nosso não é o sistema do Velho Testamento. Hoje vivemos a nova aliança. Mas o Cordeiro hoje ainda é uma realidade. O nosso Cordeiro, acabamos de ver aqui, é o Senhor Jesus. E a Bíblia confirma isso. João 1:9. Vamos lá. João 1:9. Não sei se eu vou poder esperar todos, porque a gente tem muitos textos. João capítulo 1, versículo 9. Ou 29, perdão. João 1, 29. João capítulo 1, versículo 29. Olha o que ele diz: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro hoje que tira o pecado do mundo. 36, verso 36, um pouquinho mais para frente aí, do mesmo capítulo. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Então João declarou isso, e as pessoas também que estavam lá em volta vendo, também declarou a mesma coisa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios capítulo 5, texto que o pastor Paulo usou aqui para abrir o culto. 1 Coríntios capítulo 5, vai lá. Se você conseguir abrir rapidinho, se não, somente me ouça aqui e anota. 1 Coríntios 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Da verdade. Isaías 53, esse texto é maravilhoso. Vamos ler lá. Isaías 53, a partir do 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, que nós vimos aqui agora, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o último texto, 1 Pedro, finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. (18). 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Então está aqui o outro elemento de destaque nesta manhã para nós, mostrando que tudo aquilo que Deus mencionou lá no Velho Testamento, tinha uma aplicação para nós hoje aqui no Novo Testamento. Falamos primeiro da provisão da parte de Deus, da solução para o livramento da morte. Ele deu a direção, Ele mostrou o caminho, e somente os que obedeceram foram libertos. Hoje também, da mesma forma, somente quem aceita a provisão dEle, a direção dEle, a ordem dada dEle para o livramento da morte, somente estes escapam da morte. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se alguém está achando que vai a Deus fora de Jesus, pode tirar o cavalinho da chuva, está enganado. Você vai parar em outro lugar, não vai parar no céu não. Aí agora mostrando o cordeiro, mas eu tenho outro elemento para destacar, e depois vou para a última parte da palavra. O sangue. Vimos a direção, a solução da parte de Deus. Vimos hoje que a mesma coisa, isso acontece através da pessoa de Jesus, o Cordeiro Pascal. Falamos sobre o Cordeiro, lá era um cordeirinho, um cabritinho. Aqui é a própria pessoa de Jesus, Ele é o Cordeiro Santo de Deus. E agora o sangue. Lá o sangue foi derramado e foi usado como marca. Sangue na Bíblia fala de vida. A Bíblia fala que a vida está no sangue. Por isso a proibição de comermos qualquer tipo de carne com sangue. Essa proibição era tanto para o velho quanto para o novo. Até hoje isso ainda vale. Essa lei foi instituída lá, aliás, antes da lei, essa instrução veio, depois a lei ratificou, e hoje também ela continua valendo. Você não pode comer, ninguém pode comer nada com sangue, porque o sangue aponta para vida. Vida. A gente vê essa realidade aqui hoje, na Nova Aliança. Hebreus capítulo 9. Você está em 1 Pedro, então você está pertinho. Hebreus. Olha o tanto que esses textos são poderosos e esclarecedores. Hebreus 9. 9, 13. Quem achou, diga amém. Portanto, se o sangue de bodes e de touros... Olha aí, falando do Velho Testamento. E a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Isso acontecia aqui agora ou lá no Velho? Lá no Velho. Aí o 14, o que fala? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Vai para o 10, capítulo 10. Aqui eu vou ler um trecho maior, porque é importante eu ler. Olha o tanto que esse trecho bíblico é importante e esclarecedor. Capítulo 10 de Hebreus, acompanha comigo, eu vou ler do 1 ao 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios,
Faz-se recordação de pecados todos os anos. Eles tinham que repetir o ritual, direto. Pensa no tanto de animal que morria nessa época, meu Deus do céu. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Essa frase é importante. Remove o primeiro o quê? O primeiro método, a primeira forma de purificação, de perdão de pecados do Velho Testamento, que era pelos animais. Vamos remover para estabelecer o segundo. 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta de quem, irmãos? Oferta de quem? Do corpo de Jesus Cristo. Todo ano tem que fazer um negócio? O que está escrito aí? Uma vez por todas. Diga aleluia. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Jesus, porém, olha o 12 novamente, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, obrigado, meu Deus, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e repita assim comigo: Senhor Jesus, obrigado pelo sangue derramado, obrigado pelo sacrifício feito na cruz, que me perdoou para sempre, que me lavou para sempre, que me redimiu e que me dá condições hoje de viver em santidade. Ah, irmãos, isso é profundo, isso é profundo. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. Eu quero fechar a palavra agora. Primeiro eu queria fazer esse paralelo aqui do velho com o novo. Eu quero fechar agora lendo um textozinho que eu fiz aqui, escrevi, preparando essa palavra, mostrando para nós que tipo de repercussão, que tipo de efeitos nós devemos perceber em nossas vidas hoje, por causa de tudo isso que aconteceu. Porque, como eu disse, irmãos, é muito bonito declarar, falar frases de efeito e arrumar, vir todo bonito na igreja, no domingo da Páscoa, decoração especial, e vamos reunir em família. Tudo isso é muito bom, é muito válido, mas a pergunta é: que tipo de repercussão esse singular evento da história da humanidade tem sobre a sua vida? Essa é a pergunta. Que tipo de, quais são os efeitos sobre nós? Eu entendendo o que é Páscoa, eu celebrando Páscoa, eu vivendo Páscoa, eu relembrando, eu comemorando, que diferença isso faz na minha vida, no dia a dia? Essa é a pergunta. Nada mais, o restante de tudo fica em segundo lugar. Quando você entende o verdadeiro sentido da Páscoa, o que você experimenta? O que você sente? O que isso significa para você? Eu vou ler esse texto aqui para a gente fechar.
Presta atenção aqui, amém? O diabo vai tentar tirar você deste momento, te fazer viajar. Nós já estamos terminando, vamos terminar com a ceia, mas presta atenção aqui. Se não fosse a expiação perfeita de Cristo, a nossa Páscoa, jamais poderíamos ter evidente e plena comunhão, nem com Deus e nem com os irmãos. Só temos hoje comunhão plena com Deus e com os irmãos, e experimentamos todas as bênçãos decorrentes disso, por causa da morte e ressurreição de Jesus. Diga aleluia. O cordeiro em torno do qual a congregação estava reunida, lá no Velho Testamento, e com o qual fazia festa, era um cordeiro assado, um cordeiro que tinha sido submetido à ação do fogo. Vemos hoje, nova aliança, neste detalhe, Cristo, a nossa Páscoa, expondo-se também a si mesmo à ação do fogo, da santidade e da justiça de Deus, que acharam nele um meio perfeito de resolver a questão do pecado do homem. O fogo o provou, e não havia impureza nenhuma. Tudo foi submetido à ação do fogo, e tudo foi achado perfeito nele. O nosso Cordeiro da Páscoa sofreu na cruz o fogo da justa ira de Deus. Ele fez tudo isso por amor. Trouxe-nos para perto de si, para que pudéssemos apreciá-lo. Hoje é dia de você apreciá-lo, nos alimentarmos dele, experimentarmos dele e nos regozijarmos nele. Cristo apresenta-se perante nós como aquele que sofreu o fogo intenso da ira de Deus, a fim de ser neste caráter maravilhoso de cordeiro, alimento para as nossas almas redimidas. Ele é o nosso alimento. Ele tem sido o seu alimento dia após dia. Ele tem sido, espiritualmente falando, ele tem sido o seu arroz com feijão. Se o cordeiro assado lá no Velho Testamento apontava para Cristo, sofrendo a ira de Deus em sua própria pessoa na cruz, a celebração da festa dos pães asmos é figura da separação prática do mal, como resultado próprio de havermos sido lavados dos nossos pecados no sangue do cordeiro. Essa festa dos pães asmos, se você continuar lendo o capítulo 12, vai falar dela. Ela acontecia depois, 7 dias depois da Páscoa. Era 7 dias de festa, se separando do fermento. Todos os dias eles tinham que se separar do fermento. Fermento aponta para quê, irmãos? Pecado. Fermento na Bíblia aponta para o pecado. Então depois da Páscoa, depois da libertação, depois da provisão de Deus para o povo, Deus queria que o povo se apartasse completamente do pecado e pudesse viver com Ele em santidade. Páscoa tem que nos levar a essa reflexão. A cada dia eu preciso me afastar mais do pecado. Cada dia o pecado tem que estar mais distante de mim. Essa festa dos pães asmos fala disso. Fermento fala disso. Deus estava mostrando para o povo: vocês vão ter que abandonar tudo aquilo que estava lá fora, lá no passado de vocês. Egito aponta para o mundo, Faraó aponta para o diabo. Tudo aquilo que vocês viveram lá, comeram lá, a cultura deles, tudo aquilo é passado, acabou. Hoje Deus fala para mim e para você aqui hoje, também, nova aliança. Como está a sua vida? Você de fato abandonou o pecado? Você abandonou tudo aquilo que o Egito um dia te propôs? Você busca cada dia viver em santidade? Páscoa tem que nos levar a essa reflexão, porque a proposta de Deus lá para o povo é a mesma para nós hoje. Estando em Cristo, aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro e conhecem o gozo da comunhão com Ele, e consideram como uma festa, um privilégio, afastar-se do mal, limpar-se do fermento, que é o pecado, ser participante dos sofrimentos de Cristo e despir-se da velha natureza. Será que temos vivido isso? Será que temos entendido a Páscoa assim? Pois bem, isso é o que Deus espera dos seus filhos, de nós, lavados e remidos pelo sangue. Quando são lavados e remidos, diga amém. Uma lembrança consciente e contínua, uma comemoração sublime, uma adoração íntima e verdadeira, e uma vida rendida, entregue, submetida àquele que é o Cordeiro Santo de Deus, o nosso Senhor.
Se Ele morreu por mim e por você, por amor, ressuscitou, vive e reina sobre nós, por que não viver intensamente por Ele e para Ele? Também por amor? Pense nisso. Vou repetir a frase. Se Ele morreu por mim e por você, é fato. Por amor, Ele ressuscitou, Ele vive e reina sobre nós. Por que não viver intensamente por Ele e para Ele? Também por amor? Por quê? Você está vivendo por Ele e para Ele? Por amor? A sua vida é totalmente rendida, entregue a Ele? Por amor? Os hebreus deviam comer a Páscoa como um povo que estava preparado para deixar para trás de si o país da morte e das trevas, o Egito, da ira e do juízo, e marchar em demanda da terra da promissão, herança que lhes estava reservada. O sangue que os havia preservado da morte dos primogênitos do Egito era também o fundamento da sua libertação da escravidão. E agora só lhe restava uma coisa: marchar e andar com Deus para a terra que manava leite e mel. Como está a sua vida hoje? Como está a nossa vida hoje? A Páscoa deve nos levar a esse tipo de reflexão. Será que temos deixado para trás tudo aquilo que aponta para o Egito em nossas vidas? Faraó ainda tem alguma influência sobre as nossas vidas? Faraó aponta para Satanás. Ainda tem coisas do Egito que nos dão saudades. Lembra do povo? Ficava relembrando lá, eu queria voltar, lá a gente tinha essa comida, aquela, lá a gente fazia isso. Moisés, você trouxe nós para cá, agora para nós morrer aqui, antes tivesse ficado lá. Muitas vezes nós nos comportamos como aquele povo. Eram seres humanos como nós, como eu e você, comedor de arroz e feijão, como todos nós. Muitas vezes Deus nos libertou do mal, nos libertou do pecado. Se você olhar para o seu passado, tem muitos aqui que ficam com vergonha. Eu mesmo faço essa retrospectiva. Isso é um exercício espiritual muito bom, para a gente levantar as mãos e agradecer a Deus por tudo que Ele fez, de onde Ele nos tirou. Mas muitas vezes queremos voltar às práticas antigas. Deus te libertou do mal, do Egito, do pecado. Nunca mais se misture com isso, nunca mais. O que nos resta agora, como também aconteceu para aquele povo, é marchar e andar com Deus, perseverar no caminho, andar em aliança com Ele, permanecer com os olhos nas promessas, que lá no passado, naquela ocasião, foi para Canaã, mas para nós hoje é de alcançar novos céus e nova terra, é de reinar com Ele. Quantos desejam isso? Fechando. Dito isto, cuidado para não trocar o cordeiro pelo coelho, o poder do sangue pela doçura do chocolate. Isso é profanar o que é sagrado e foi instituído por Deus. Veja bem, irmãos, não tem nada contra o coelho nem o chocolate, viu? Coelho é uma criatura fofinha de Deus, maravilhosa. Chocolate, uma delícia. Goste mais. O problema é a distorção que o sistema faz com relação ao significado da coisa. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Então cuidado com o que você fala para o seu filho, para o adolescente, porque toda criança, todo adolescente nessa época pede o quê? Ovo da Páscoa. O mínimo que nós cristãos que conhecemos a verdade temos que fazer é explicar. Tá, quer comer um chocolate? Eu compro você lá no supermercado, não precisa de ser ovo. Mas se for ovo, tá, deixa eu te explicar que isso aqui não tem nada a ver com Páscoa. É o mínimo que nós cristãos temos que fazer com nossos filhos. Aí fora recitam um monte de frases de efeito muito bonitas. Páscoa é partilha, Páscoa é vida, Páscoa é amor, Páscoa é esperança, Páscoa é ressurreição, Páscoa é comunhão. Mas para depois cantarem: coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Quem conhece a música? Não é? O sistema domina e influencia mesmo. Agora aqui para nós, presta atenção, entendendo o bíblico sentido dessa data tão relevante, a nossa postura e resposta sempre deve ser uma só. Adoração, adoração, adoração.
rendição, 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 gratidão, gratidão, gratidão. E a nossa música sempre será: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitar. És invencível, és invencível, inigualável, hoje e pra sempre. Teu é o rei, tu és